Devil May Cry. Quem aqui nunca ouviu falar? Se você é fã de games, com certeza já deve conhecer essa franquia icônica da Capcom. Cheia de ação, personagens estilosos e, é claro, muita porradaria ao som de I Am The Star. Devil May Cry é simplesmente uma das, se não a maior saga de jogos hack and slash já criada. Inclusive, quem é melhor, Devil May Cry ou God of War? Eu quero ver o caos. Recentemente eu tive o prazer de jogar todos os jogos dessa franquia, desde o primeiro título até o tão odiado reboot da saga. E nessa jornada ficando viciado no Devil May Cry 5, porque, meus amigos, que jogabilidade fantástica. E na espera pela Capcom terminar de lançar os 200 milhões de Resident Evil que ela já tem na gaveta, pra depois lembrar que Devil May Cry existe e lançar os 6, eu resolvi ir atrás das outras mídias da saga, e fuçando no limbo de conteúdo ao redor dela, eu descobri que Devil May Cry tem um anime. E meu amigo... E anime. Eu tive o prazer, ou nem tanto assim, de assistir esse anime do início ao fim. E olha, tem muita coisa interessante a se analisar sobre essa obra. Então hoje, meus amigos, nós vamos falar a respeito do anime de Devil May Cry. Vamos dar uma bisoiada nos erros, acertos, coisas que eu gostei, várias outras que eu odiei. E é claro, ver se vale a pena ou não assistir ele nos dias atuais. Então se acomoda aí, deixa o like para recompensar o meu esforço de assistir esse anime, se inscreve para acompanhar o conteúdo e só vamos! Jackpot. Então vamos direto ao ponto. O anime de Devil May Cry foi lançado em 2007 e foi produzido pelo estúdio Madhouse, que não é um estúdio ruim, tendo produzido animes como Death Note, Hunter x Hunter, One Punch Man e por aí vai. Inclusive o traço desse anime, o estilo dele lembra muito Death Note, o que eu particularmente acho que combina muito com Devil May Cry. Além disso, eles fizeram um bom trabalho em adaptar a atmosfera dos jogos, que aqui, assim como neles, também é bem cinzenta e dark. Entretanto, não confunda as coisas, esteticamente o anime é muito bonito, mas quando a gente vai falar da animação, meu amigo, o negócio fica complicado, mas sobre ela eu falo mais tarde. A história desse anime se passa entre os eventos de Devil May Cry 1 e do 2, lembrando que o 3 já havia sido lançado e se passa antes desses dois jogos. E sim, esse anime é canônico. E já que eu tô falando sobre a história, vamos falar um pouco sobre a estrutura narrativa desse anime, que é um tanto quanto complicada. Basicamente, esse anime é episódico, com cada episódio possuindo uma própria história, onde eles apresentam uma situação que irá ser desenvolvida durante o mesmo e concluída no final de cada um deles. Pra quem me acompanha já faz um tempo, sabe que eu não tenho problema algum com esse tipo de trama, tendo em vista que eu gosto muito de obras como Dororo e Samurai Champloo. O problema em si tá na forma preguiçosa e repetitiva com a qual eles desenvolvem os episódios. Pra começar, que os temas apresentados não são nada demais, tem um ou outro que é legalzinho, mas no geral não tem nada de surpreendente. Mas ok, pelo menos os episódios eles variam, né? Não, todos os episódios são exatamente iguais. O Dante pega um trabalho como caçador de demônios, investiga o que tá acontecendo durante o episódio e mata o demônio responsável por isso no final dele. É sempre a mesma coisa, essa fórmula nunca muda, e eu nem preciso dizer o quanto isso torna os episódios repetitivos e maçantes. Mas se tem algo em que Devil May Cry dá aula, são nas coreografias incríveis de lutas. Sério, mano, olha isso aqui, que negócio foda. It's a crazy. E é óbvio que um anime de Devil May Cry teria essa mesma qualidade de lutas, certo? Olha, eu acho que o cara que tava cuidando da parte das lutas tinha acabado de zerar o Devil May Cry 2, porque o Dante nesse anime só atira. A Rebellion ele usa pra, sei lá, cortar carne. Todas as lutas são resolvidas com o Dante dando 2 ou 3 tiros, e se ele se fere da obra também deve ser tipo 2 ou 3 vezes. E é assim até no final. Eu tava pensando que a gente veria uma luta até que legalzinha, onde a gente poderia ver até o Devil Trigger do Dante, já que ele não usa essa forma em nenhum momento durante o anime. O Dante mata o boss com hit kill. As lutas no geral são todas assim, mas isso quando tem lutas. A impressão que dá é que esse anime foi censurado pela 4Kids. Diversas vezes, quando a luta tá prestes a acontecer, a cena simplesmente corta pra algo sem importância nenhuma. Como nessa cena aqui, onde a Lady vai atirar e a câmera do nada corta pro telhado. E isso quando eles se preocupam em mostrar alguma coisa e não simplesmente cortam a luta inteira. Nesse episódio é nos apresentado esse mano que foi um aprendiz de espada. E se você
você conhece a história dos jogos, você sabe o quão pica é o Sparda, já que ele foi responsável por selar os demônios no mundo demoníaco, impedindo que a humanidade fosse dominada. Aí você pensa, porra, o cara era discípulo do lendário Cavaleiro Negro, certeza que vai render uma luta muito foda, né? Não, porque os caras trocam golpes por alguns minutos e olha só, galera, o Dante venceu. Mas olha, tem esse cara aqui que com certeza ele vai render uma luta do caralho e a luta é simplesmente esquipada. Acho que eu não preciso mais falar sobre o quanto a direção disso aqui é porca, mas eu queria abrir um parêntese aqui pra falar algo que eu descobri enquanto eu pesquisava a respeito da produção desse anime que me tirou uma risada bem sincera. O cara que dirigiu esse anime, o Shin Itagaki, é o mesmo cara que mais tarde viria a dirigir um anime de Berserk, aquele lá de 2016. Preciso falar mais alguma coisa? Enfim, acho que já deu pra perceber que a história, animação, direção, entre outras coisas desse anime não são lá muito boas, mas e os personagens? Eles também não se salvam. O Dante aqui é quase um personagem Ed. Na maior parte do tempo ele tá quieto, abandonando aquela personalidade piadista e carismática dos jogos. E olha, eu não vou entrar no mérito de falar se isso faz ou não sentido narrativo, mas vamos concordar que esse Dante é melhor do que esse Dante. A Lady Atrice... Não, pera aí, não essas. Essas aqui, essas aqui. Além de Atrice, que são personagens bem importantes dos jogos, também estão presentes aqui. E é aí que entra a minha maior crítica sobre esse anime. Por mais que esse anime tenha os seus defeitos que eu já citei anteriormente, se esses personagens tivessem sido bem explorados, eu passaria um pano colossal pra ele. Como os jogos da saga Devil May Cry são mais focados na gameplay do que na história, o que faz sentido já que estamos falando de um hack and slash, acaba que os personagens não são explorados da melhor maneira possível. O pouco desenvolvimento que eles têm são através das cutscenes, o que pode até funcionar, mas quando falamos dos personagens secundários... As minhas meninas são quase NPCs no Devil May Cry 5. Uma adaptação de Devil May Cry para anime poderia muito bem explorar melhor esses personagens de diversas maneiras diferentes, dando mais tempo de tela para eles e aprofundando muito mais o nosso entendimento sobre os mesmos. Tipo, eles até tentam fazer um negocinho aqui e ali com o Dante, mas não funciona, eles quase que jogam as lições que ele aprende na sua cara. Mas além desses personagens que já são dos jogos, a gente também tem dois personagens que estreiam aqui e que são recorrentes durante a obra, que é o Morrison, que basicamente é o cara que arranja os trabalhos para o Dante, e a Patty, que é uma criança que o Dante ajuda no primeiro episódio e ela passa a praticamente morar na loja dele. E assim, eu não tenho nada a reclamar do Morrison, eu acho que ele é um personagem bem funcional. Ele não é nada demais, porém funciona. Já a Patty... Olha, ao contrário da opinião popular da maioria das pessoas, eu não acho ela de todo mal, já que de todos os personagens da obra, ela é aquela que possui a personalidade mais explosiva. A interação dela com os outros personagens, além de servir como alívio cômico, e que alívio cômico, também acaba dando uma descontraída nesse clima mais monótono da obra. Então, de certa forma, ela meio que funciona, mas vale ressaltar que ela só funciona porque a gente não tem o nosso Dante piadista, porque se ele tivesse aqui, ela seria inútil. Mas enfim, eu acho que eu já passei minhas principais críticas quanto a esse anime. Tem uma coisa ou outra que eu poderia complementar, mas eu acho que seria igual a chutar cachorro morto. Apesar de eu ter dado a entender que eu odiei o anime completamente, eu não achei ele de todo mal. Ele é um anime que tem sim muitos problemas e que eu particularmente acho que foi um tremendo de potencial desperdiçado, mas se você for um real grande fã da franquia e assim como eu tá aguardando a Capcom lembrar que ela existe pra lançar os 6, porra Capcom, eu acho que você pode sim, pelo menos, se entreter vendo isso aqui. Vale lembrar mais uma vez que esse anime é sim canônico, inclusive a Patty e o Morrison estão no Devil May Cry 5. E apesar de ele não ter nenhum tipo de fanservice, eu acho que dá pra se divertir. Agora, em qualquer outra situação, passa longe desse anime, você não vai ganhar nada vendo ele. Vai por mim. Mas no mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E comenta aí o que você achou do vídeo, pô. Eu quero saber aí a opinião de vocês a respeito do anime e principalmente dos jogos. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Valeu, falou e fui. Tchau. Ah, e beba água.